quando me levanto até eu me deitar, cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo fôlego que tenho, cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo da escuridão, tua presença me conforta. Sei que és meu Pai, que amigo és, vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo fôlego que tenho, cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo fôlego que tenho, cantarei da bondade de Deus. Cantarei da bondade de Deus. Meus olhos estão cansados e marcados pela dor. Não me importava mais a vida sem qualquer valor. Humilhado em uma cruz, pelo ódio em cada olhar. Só queria ter mais uma chance de recomeçar. Tentei num grande esforço contemplar a outra cruz. Quem era aquele homem que chamavam de Jesus, que comigo dividia ali solidão, vergonha e dor? Porque tantos me odiavam e outros lhe davam amor. Teu olhar me fez estremecer e crer que ali estava o próprio Deus. Pude esquecer minha dor. Tinha ao meu lado Deus.
Vamos abrir a nossa Bíblia em Números, no capítulo 27. Números 27, a partir do primeiro versículo. Hoje nós vamos falar sobre pessoas que não se deixam intimidar e que mesmo diante do impossível, elas se posicionam. Talvez nós estejamos diante de um grande desafio aqui, mas aqui nós temos um exemplo de como nós devemos agir diante dos desafios, dos grandes desafios que se colocam diante de nós. Vamos ler então Números capítulo 27. Diz assim: Aproximaram-se as filhas de Zelofeade, filho de Éfer, neto de Gileade, bisneto de Maquir, trineto de Manassés, filho de José. Os nomes de suas filhas eram Maala, Noa, Ogla, Milca e Tirza. Elas se prostraram à entrada da tenda do encontro diante de Moisés, do sacerdote Eleazar, dos líderes de toda a comunidade, e disseram: Nosso pai morreu no deserto. Ele não estava entre os seguidores de Corá, que se ajuntaram contra o Senhor, mas morreu por causa do seu próprio pecado e não deixou filhos. Porque o nome do nosso pai deveria desaparecer do seu clã por não ter tido um filho. Dê-nos propriedade entre os parentes do nosso pai. Moisés levou o caso perante o Senhor, e o Senhor lhe disse: As filhas de Zelofeade têm razão. Você lhes dará propriedade como herança entre os parentes do pai delas, e lhes passará a herança do pai. Diga aos israelitas: se um homem morrer e não deixar filho, transfiram a sua herança para sua filha. Se ele não tiver filha, deem a sua herança aos irmãos dele. Se não tiver irmãos, deem-na aos irmãos de seu pai. Se ainda seu pai não tiver irmãos, deem a herança ao parente mais próximo do seu clã. Esta será uma exigência legal para os israelitas, como o Senhor ordenou a Moisés. Vamos orar. Senhor, não adianta ouvirmos tão somente a voz dos homens, ó Deus, e nesse momento reconhecemos que estamos diante da Tua palavra e queremos ouvir tão somente a Tua voz e pedimos que o Senhor, através do Espírito Santo, fale conosco. Te pedimos isso, em nome de Jesus. Amém. Amém? Muito bem. Essa história é muito interessante, porque as mulheres no Antigo Testamento, até um determinado momento, por ordem de Deus, pelas leis mosaicas, elas não podiam ter herança. A herança era do filho mais velho, e assim dos demais filhos. E se não tivesse filho, a herança iria para o tio, né? E o contexto dessa história está nesse sentido, porque Zelofeade morreu. Ele era da família de José, né? Aqui é feita uma breve genealogia, então da descendência de José, e ele morreu sem filhos, mas ele morreu com 5 filhas. 5. Como que é o nome delas? Vamos ver ali. Maalá, Noá, Ogla, Milca e Tirza. Eram as filhas. E chegou lá um belo dia, quando, depois de tantos anos no deserto, lembram que foram 40 anos no deserto até chegar à Terra Prometida, e quando vai chegando na Terra Prometida, é hora de dividir as propriedades, né? Então, os territórios, tal território para essa família, tal parte para essa família, tal parte para aquela família.
E imaginamos assim Moisés chamando, né? Vamos supor, João, ele ia lá e Moisés dizia, a tua parte é daqui até lá, nesse lugar, entende? É a tua herança e da tua família. Daí chamava lá vamos inventar um nome qualquer, o Manassés, vem cá Manassés, ele iria e Moisés iria, a sua parte é esse território, essa terra para você e para a sua família. Mas tem um problema. Quando chegou a vez do Zelofeade, não tinha um filho que pudesse ser transferida a parte dele para esse filho. Isto é, depois de ter passado todo aquele período no deserto. O que é o deserto? O deserto era aquele caminho que eles fizeram na esperança de chegar na terra prometida e na esperança de chegar lá e ganhar a sua porção e na esperança de conquistar aquilo que Deus tinha prometido. E foi um período de ver a mão de Deus agindo no deserto. E aquelas moças acompanharam a sua família pelo deserto, mas lá no deserto o pai delas simplesmente morre. E ainda é dito aqui, quando elas argumentam, elas dizem, o nosso pai não morreu como um rebelde. Né? Lembra de Coré, que se rebelou? E que daí aquele povo foi destruído porque rebelou-se contra a liderança de Moisés e de Arão. Ela diz, não morreu por esse motivo. Ele morreu lá pelos seus próprios motivos. E elas resolveram fazer uma coisa. Elas resolveram lutar pela parte delas na herança. Mas só que era uma coisa complicada, por quê? Porque a lei dizia que elas não tinham direito. E naquela época não é que nem hoje em dia, que chega para um tribunal e daí o juiz diz, vocês não têm direito por causa da lei. Não, quando você queria quebrar a lei, você estaria colocando o seu pescoço em risco. Porque aquele que desobedecia a lei de Moisés era digno de morte. E aquelas moças, por causa de todo aquele período de esperança, resolveram se colocar em risco e lutar por aquilo que elas consideravam que era direito delas, muito embora elas soubessem que, pela lei, elas não teriam direito. Pela lei, aquilo que era devido a Zelofeade iria para o irmão dele, ou iria para um homem mais próximo na linhagem, e não para as suas filhas. Por que será que elas fizeram isso? A gente vê que tem algumas coisas aqui, porque diz a palavra de Deus que elas chegaram, versículo 2, vamos ver, elas se prostraram à entrada da tenda do encontro diante de Moisés, diante do sacerdote Eleazar, dos líderes de toda a comunidade, e reivindicaram o que elas queriam. Disseram assim, nosso pai morreu no deserto, ele não estava entre os seguidores de Corá, que se juntaram contra o Senhor, mas morreu por causa do seu próprio pecado e não deixou filhos. Porque o nome do nosso pai deveria desaparecer do seu clã por não ter tido um filho? Dê-nos a propriedade entre os parentes do nosso pai. Essa foi a reivindicação daquelas 5 mulheres. Elas poderiam ter se conformado. É mais ou menos você ter pago o que devia de uma propriedade, né, que vocês tanto queriam, a casa própria, e chegou no momento de receber a chave, lhe dissesse assim, você não tem mais direito. Você tem direito agora a morar com o teu tio. Né? Você tem direito a reivindicar um pedacinho de terra e more de favor com alguém mais próximo da sua família. Fica ali. Afinal, pela lei, você não tem direito. Mas aquelas moças,
aquelas jovens, elas chegaram diante de Moisés. Quem havia escrito a lei que foi dada por Deus? Moisés. Chegaram diante do legislador, chegaram diante do sacerdote Eleazar, chegaram diante de toda a liderança. E basicamente o que elas falaram: não consideramos que essa lei seja justa. Não consideramos. Quem que havia falado para Moisés daquela lei? Quem que havia dado? Hã? Quem? Deus. Que coragem. É injusto. Nós não aceitamos. Nós não achamos que deva ser assim. E naquela época não é que nem hoje em dia. E Moisés, ele pensa e ele resolve consultar a Deus. Imagine uma oração consultando a Deus a respeito daquilo que ele mesmo falou. Sabe um grande problema que nós temos hoje em dia? E eu nem sabia que a gente estava chegando próximo do Dia Internacional das Mulheres, né? É nós baixarmos muito cedo a guarda. É nós aceitarmos resilientes coisas que no nosso coração se parecem injustas. É nós não lutarmos. É por medo e intimidados não abrirmos a nossa boca para dizermos: isso não está certo, isso não está correto. Nós queremos aquilo que nós consideramos que seja o nosso direito. É você ter voz. E como era difícil para as mulheres naquela época ter voz. A própria lei estava contra elas. E Moisés agora, diante daquilo, ele poderia ter dito: olha, vocês não têm direito. E outra coisa, toda a comunidade, já que vocês querem me fazer desobedecer a Deus, fazer o povo desobedecer a Deus, isso trará maldição para o povo, e toda a comunidade deverá então apedrejá-las. Não, ele não falou isso. Ele disse: vou consultar ao Senhor. E lá no versículo 5, diz assim: Moisés levou o caso perante o Senhor. E o Senhor lhe disse: as filhas de Zelofeade têm razão. Que coisa, hein? As filhas de Zelofeade têm razão. Sabe, isso daí me deixa assim, numa questão teológica bem complexa, né? O próprio Deus, legislador, agora, ele, diante da palavra daquelas moças, ele diz: elas têm razão. Sabe por quê? Porque Deus espera de nós que nós tenhamos ousadia, que nós tenhamos o atrevimento quando nós temos a convicção de que nós estamos certos. E esse atrevimento, essa ousadia de lutar pelo que é certo, porque aquelas mulheres, por terem essa ousadia, essa coragem, elas fizeram algo em favor de todas as mulheres que vieram depois delas, porque Deus ordena no versículo 8 assim: diga aos israelitas. Aqui há uma emenda na lei. Diga aos israelitas: se um homem morrer e não deixar filho, transfiram a sua herança para a sua filha. Olha o que aconteceu porque uma mulher teve coragem, porque 5 mulheres tiveram coragem, porque 5 mulheres se posicionaram, porque não baixaram a cabeça, porque lutaram, porque foram em frente, porque numa época em que não era tão fácil para a mulher se posicionar,
elas se posicionaram diante das maiores autoridades do seu povo. E nós aprendemos algumas coisas com essas mulheres que nós, homens, também devemos aprender, porque existem homens que são uns bananões, não é verdade? Que não conseguem lutar pela justiça, que não conseguem agir na hora de que se reivindica um posicionamento carregado de testosterona. Tem homens que não se posicionam também. Então, se essas mulheres servem de exemplo, que conseguiram transformar a lei naquela época, se servem de exemplo para as mulheres, serve para os homens também. Porque tem homens também que não se posicionam, que diante do erro, diante da injustiça, diante das coisas que eles percebem não está certo, não tem a capacidade de fazer a sua voz ser alçada e ouvida para que aquilo possa ser modificado, transformado. Essas mulheres, elas tinham qualidades necessárias para conquistar aquilo que era propósito no coração delas, porque não era só um sonho delas, porque elas conviveram no deserto debaixo das promessas de Deus, e na hora do cumprimento das promessas elas estavam perdendo tudo, tendo que se submeter a viver debaixo da autoridade de um tio, de algum parente, morando num puxadinho, porém a herança era delas. E a Bíblia, ela não dá ponto sem nó, né? O nome dessas mulheres trazem consigo características do caráter dessas mulheres. Então nós vamos pensar brevemente sobre esses nomes, né? O primeiro nome é o mais fácil, né? Qual é o primeiro nome? Porque ela é em ordem de idade, se é a mais velha, até chegar a mais nova, a caçula, né? O primeiro nome é Maalá. E é fácil os irmãos me dizerem o significado desse nome, né? Já preguei tanto sobre Elimeleque, né? Já preguei tanto sobre os filhos de Elimeleque e de Noemi. O que seria Maalá? Oi? Fraco. Lembra que significa Malom? Malom e Quilion. Fraco, fracote. Esse daqui é o nome feminino do Malom, tá? É Maalá. É fraca, é doente, é angustiada. Que significado desse nome, né? Mas tem aqui algo de muito profundo. Porque por mais que o nome dela indicava fraqueza, ela teve coragem de alçar a sua voz. Ela estava fraca, porém ela podia falar, ela podia clamar, ela podia pedir. Tem gente que quando está fraco, o que ela faz? O que faz? Desiste. Tem gente que quando está doente e percebe a dificuldade de conquistar uma libertação, uma transformação naquela situação, se cala. Mas o indivíduo mais fraco, mais doente, mais angustiado, se ele abrir a sua boca e falar diante de Deus, ele pode ter a sua vida transformada. Ele pode ter a sua situação transformada. Ele pode ter a sua doença curada, a sua pobreza mitigada. Esse primeiro nome indica, sim, que num estado de fraqueza, de debilidade, de angústia, de incerteza,
ainda sobra para você a capacidade de reivindicar, de pedir, de clamar, de ir até as mais de 3.000, muito mais, né? 30 mil? Quantas são? Desafio para os irmãos, peguem todas as promessas de Deus na Bíblia, contem, lembrando que cada uma delas pertence a cada um de nós. E daí abra a boca e clame, mesmo que esteja enfraquecido. O primeiro nome indica essa capacidade de você, mesmo na situação pior, poder abrir os lábios e reivindicar aquilo que é promessa de Deus. Porque elas viveram no deserto debaixo das promessas. Terra prometida, terra que mana leite e mel. Vocês terão um lugar onde pisarem os seus pés, é de vocês. E na hora de receber, nada. Não importa a fraqueza. O que importa é o coração que se renova e a boca que transmite diante de Deus a petição. E Deus transforma as situações. Mesmo uma situação impossível, que é dessa mudança legal nessa época, né? O segundo nome é Noa. E Noa significa aquela que ninguém detém. Que nome bonito, né? É aquela que ninguém para, Noa. Que qualidade, né? Fernanda, é você? Aquela que ninguém para. Bia, é fácil fazer ela parar? É fácil dizer assim, só até aí que você vai. Hã? Não, né? E Noa é aquela que ninguém detém. E essa é uma qualidade que nós devemos ter diante dos obstáculos, diante das dificuldades, diante dos impossíveis. O que nós devemos fazer? Nós devemos dizer, ó, nada nos para. Ninguém nos para. Dificuldade alguma nos para. Eu estou sofrendo, mas estou caminhando. Eu estou com dificuldade, mas eu estou indo. Eu estou lutando e vou seguir. E o meu alvo é esse. Nem que eu morra, ninguém me para. Os irmãos estão vendo por que elas conseguiram esse feito? Eu não sei se eu estou conseguindo transmitir o tamanho do feito dessas mulheres. O tamanho. Porque elas fizeram uma mini reforma na lei mosaica. Irmãos, estão entendendo o que é isso? E Noa é aquela que ninguém para. E sabe, mulheres aqui, por mais que haja opressão, nunca deixe ninguém limitar, parar os seus caminhos. Dificuldade é oportunidade de conquistar, de seguir em frente. A terceira irmã é a Ogla, né? E a Ogla, sabe o que significa o nome dela? É aquela que anda mesmo com os pés amarrados. Já pensou casar com uma mulher dessa? Aquela que anda mesmo com os pés amarrados. O que significa? Nada me segura, nada me detém. Estou com as pernas, com os pés amarrados, estou sem condições, estou presa aparentemente aos olhos dos homens, mas nada me segura. Uma das maiores conquistas de Paulo é lá em Filipos, que ele estava com os pés amarrados, que ele estava no tronco, que ele estava com as mãos amarradas, mas ele estava com
a boca, podendo louvar. E lá pela meia-noite, ele cantava louvores ao Senhor. Nem amarrada nos pés, alguma circunstância dessa vida vai me deter. Essa é a obra. Se vocês tiverem quíntuplos, né? Porque já tem gêmeos, né? Na família. Que tal, Bia? Quíntuplos. For 5 meninas, olha aí, ó. Como é que é o nome? Emala, Noa, Ogra, Milca e Tirza. Já pensou? Mas então, é aquela que não é detida, nem com os pés amarrados, alguém a segura. Ela anda a si mesma. Ela anda no meio da adversidade e segue em frente. A próxima irmã é a Milca. Sabe o que significa Milca? Milca é aquela que tem autoridade. E quem é de Jesus já sabe, né? A Bíblia fala, né, que o Senhor Jesus nos deu toda a sua autoridade. O que é autoridade? É a capacidade de falar e ser ouvido. É a capacidade de você chegar em algum lugar e a tua presença impor respeito. É a capacidade de conquistar espaços. Você não chega de cabeça baixa, você chega olhando nos olhos, de igual para igual, sem ser intimidado ou intimidada por qualquer situação. É chegar em nome de Jesus, em qualquer ambiente, em qualquer circunstância. E ali a sua presença é notada. Eu fico imaginando você chegar olhando nos olhos de Moisés, do sacerdote Eleazar, de todos os líderes do povo, para dizer: é lei, mas eu não concordo. Vocês estão cometendo uma injustiça. É muita autoridade. É muita coragem. Às vezes nós trememos até para falar em público, né? Até para ir lá dar uma aula, né? Em algum lugar, para os colegas ainda. Mas tem momentos que nós devemos ter autoridade para chegarmos em nome de Jesus diante de qualquer poder dessa terra e dizer aquilo que é justo e lutar por aquilo que é justo. Você tem isso? E não é só para mulheres isso aqui, não, para homem também. Que nem eu já falei, tem muito bananão andando por aí, né? Homem tem que ser homem. Tem que honrar o seu nome. E a mulher, idem. Com autoridade. E a quinta filha é a Tirza, a caçula, né? E a Tirza significa aquela que é aprovada. Que nome bonito, né? Aquela que é aprovada. Porque se você anda com Deus, eu quero dizer que você já está aprovado. Mesmo com os seus pecados. Porque os pecados todos foram perdoados, apagados, jogados no mar do esquecimento. E você não anda com peso nas costas, mas você anda com o sentimento de que você é aprovada por Deus. E mais importa ser aprovado por Deus do que pelos homens. Por isso que você pode chegar com autoridade, com o sentimento de aprovação, e mesmo que amarrem os seus pés, você anda. Mesmo que queiram te calar, você fala.
porque você está ali como uma autoridade outorgada pela maior autoridade, que é o Rei do Universo. Elas conseguiram transformar toda uma situação. E quando você não se encolhe, você não resolve as coisas só para você. Perceberam aqui? Elas resolveram aquela questão que elas consideravam injusta para todas as gerações que vieram depois dela. E aqui Deus olha e vê algo que deve existir. O que é? Paridade, igualdade. E Deus determina, diga aos israelitas. Daí não tem jeito, tem que fazer. Se um homem morrer e não deixar filho, transfiram a sua herança para a sua filha. E aquelas moças, aquelas mulheres, conquistaram os seus direitos, porque sobrava nelas e o nome delas. No Antigo Testamento existe isso, né? Que o nome está ligado à personalidade da pessoa, né? Tanto que Deus muda o nome de Pedro, né? Lembra? Cefas, que era a ideia de cana, agitada pelo vento, né? Para pedra. Não é isso? Nós temos no Antigo Testamento Jacó, usurpador, para Israel, príncipe de Yahvé. Lembram disso? Abrão, pai, virou o quê? Abraão, pai de multidões. O nome dele já era constrangedor, né? Sabe por quê? Porque o nome dele era pai, né? E nunca teve filho, né? Daí passou, não tinha filho. E daí, antes dele ter o primeiro filho, daí Deus diz, a partir de agora tem um novo nome. Pai de multidões. Imagine a Sara chamando ele, né? Diziam que ela estava... Mas Deus cumpriu a promessa, ele deu um filho e ele é pai de multidões. Inclusive nós somos filhos de Abraão, conforme diz o livro de Gálatas, né? Filhos na fé, participantes da mesma fé. O nome traz muito disso. E o nome dessas moças indicam e estão aqui descritos para nos mostrar qualidades que nós devemos ter. Talvez você seja uma pessoa que não vai chegar muito longe por faltar essas qualidades, né? Autoridade, porque o mundo vai querer amarrar os seus pés. Daí você tem que ser aquela que anda mesmo com os pés amarrados. O mundo vai querer te calar, mas você é aquela que fala diante dos poderes desse mundo. As circunstâncias vão querer impedir o seu avanço, mas você arromba a porta e entra. Porque nada te para, né, Fernanda? Assim diz sua mãe, né? Que aquele nome é meio, né, significativo. Nada te detém. Não permita que nada te detenha. E assim você vai conquistar os teus sonhos, os teus ideais, as promessas que Deus destinou para você. Amém? Amém? Feche seus olhos. Senhor, muito obrigado pela sua palavra e muito obrigado porque existem princípios
na Tua palavra que podem nos ajudar a seguir adiante, mesmo em meio às dificuldades, ó Deus. Nós estamos com esse desafio aqui e aprendemos que devemos caminhar mesmo que os pés estejam amarrados, aprendemos que temos que ter autoridade, seguir em frente, que nada nos detém. É isso que aprendemos, Senhor, que mesmo na fraqueza podemos clamar. Pedimos que o Senhor coloque isso vividamente em cada coração, em nome de Jesus. Amém.